Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, o mundo acordou hoje com a notícia impactante, inclusive para as democracias. Democracia esta que aqui no Brasil está correndo um grande risco, com o presidente da República que vive alardeando um golpe, vive ameaçando de dar um golpe, vive incentivando os seus apoiadores para que não aceite resultados de eleições caso ele não vença. Um presidente que vive atacando as urnas eletrônicas e vive atacando as instituições democráticas do país. É muito mais perigoso para a gente ouvir hoje essa notícia e saber dessa notícia. Baleado em campanha eleitoral, morre o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Olha, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, líder mais antigo do Japão, morreu nesta sexta-feira, 8 horas depois de ser baleado enquanto fazia campanha para uma eleição parlamentar, chocando o país onde a violência é praticamente zero. Essa violência demonstra que nenhum país está livre de atos terroristas, de atos de atentados, mas sobretudo de ódio. Foi o primeiro assassinato de um ex-primeiro-ministro japonês desde os dias do militarismo pré-guerra, na década de 1930. O hospital atendeu Shinzo Abe, informou que a morte dele ocorreu às 17h30, cerca de 5 horas e meia depois de ser baleado. O médico disse que ele sangrou até a morte. O primeiro-ministro do Japão disse o seguinte: esse ataque é um ato de brutalidade que aconteceu durante as eleições, a base de nossa democracia, e é absolutamente imperdoável. Olha, isso demonstra cada vez mais que a gente precisa dar segurança a todos os candidatos aqui no Brasil, quer ele seja o Bolsonaro, o Ciro Gomes e o próprio presidente Lula, que é o mais atacado nesses momentos. É de se lembrar que a última reunião do presidente Lula na Cinelândia teve inclusive uma bomba caseira estourada por um bolsonarista que já foi preso, inclusive, e com fezes, com urina, na cara mesmo de gente escrota. Mas enfim, esse assassinato teve uma repercussão mundial, vários líderes já comentaram, líderes europeus, o Joe Biden, enfim, todos rechaçando esta violência. É uma violência que está cada vez mais evidente quando as forças democráticas e as forças contrárias à democracia estão sempre ali disputando espaço. Ainda mais num mundo que deu a oportunidade para até fascista falar, oportunidade para nazista replicar as suas ideias. Isso é muito ruim para nós. Eu lembro do caso daquele monarca lá, dizendo que deveriam abrir um partido nazista, etc. Ou seja, a mentalidade e a loucura das pessoas é tão grande que é capaz de defender certos absurdos que já não deram certo na humanidade e que foram catastróficos para muitas pessoas, muitas famílias, inclusive com morte de milhões de pessoas. Vocês terem uma ideia que o negócio está tão ruim aqui no Brasil que vocês estão lembrados do juiz que mandou prender o Milton Ribeiro, ex-ministro de Bolsonaro. Carro de juiz atacado, atentado no Rio e Minas e na Folha. Violência bolsonarista avança há meses das eleições. Com Jair Bolsonaro em segundo lugar nas pesquisas e com indícios de que o ex-presidente Lula poderá ganhar já no primeiro turno das eleições, extremistas aumentam o tom da violência contra os órgãos democráticos brasileiros, seguindo o tom do chefe do executivo brasileiro, que recorrentemente dá indícios que não respeitará o resultado das urnas, inclusive colocando em xeque a segurança e a credibilidade da mesma. Aqui embaixo, eu estou lendo aqui o 247, que listou alguns atentados recorrentes que estão à esteira desse bolsonarismo extremista que, assim, ao invés de vamos fazer uma militância bacana, vamos colocar... Porque cada um tem o direito de votar em quem quiser, inclusive no seu Jair Bolsonaro. Agora, daí, promover esse tipo de ataque, esse tipo de coisa, isso já beira ao desespero. Que cada um vote em quem quiser,
mas que aceite as regras do jogo como elas foram estabelecidas. O próprio Jair Bolsonaro venceu 6 vezes pela urna eletrônica, inclusive para presidente da República. Ele mesmo deveria ser o primeiro a resguardar essa segurança e dar credibilidade às eleições brasileiras, que sempre elegeu o Fernando Henrique, elegeu o Lula, elegeu a Dilma, elegeu ele, não é? E isso é o que ele deveria fazer, ao invés de estar alardeando, porque como as pesquisas dizem que ele vai perder, aí ele fica alardeando, ao invés de dizer assim, vamos lá então, já que as pesquisas estão dizendo que eu vou perder, eu vou fazer de tudo, então uma campanha melhor, vou ser um bom presidente, mas enfim, já está no fim de mandato, é muito difícil convencer as pessoas das cagadas que você fez lá atrás, que não são cagadas, então é complicado. Olha, aqui eles listaram o quê? Atentado na Folha de São Paulo. A janela da sede do jornal Folha de São Paulo foi atingida por um tiro na noite da última quinta-feira. O edifício fica na região central de São Paulo. A informação foi confirmada pelo próprio jornal. Agora, um caso investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Atentado em Minas Gerais. O agropecuarista Rodrigo Luiz Pereira, apontado como um dos autores do ataque com drone a um ato que teria a presença de Lula em Uberlândia e do Alexandre Calil, também que colocou drone jogando veneno agrotóxico em cima das pessoas, fezes e urina, cara realmente do bolsonarista. Ainda tem o atentado no Rio. O homem que lançou fogos de artifício em ato na Cinelândia na noite desta quinta-feira, região central do Rio, com a presença de Lula. Tentou fugir dos policiais, mas foi encurralado pelos agentes e informou a corporação. Os artefatos que eu expliquei ontem. Atentado contra o juiz que mandou prender o Milton Ribeiro. Responsável pela ordem de prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, aqui investigado pelo pedido de propina dos pastores e aquele roubalheira toda no MEC, ele que é um juiz, o Renato Borelli, da 5ª Vara de Justiça, foi alvo nesta quinta-feira de um ataque enquanto dirigia, logo após deixar sua residência na capital federal. O juiz não se feriu, ele teve a visão prejudicada no momento do ataque porque parte do vidro dianteiro ficou manchado. Gente, isso tudo é insustentável no nosso Brasil, um Brasil que sempre foi democrático, sempre teve oposição e é saudável que tenha oposição. O que não é saudável é ter essa esculhambação, essa vulgaridade, essa fuleiragem aí, porque joga um povo contra o outro, um povo fica inimigo do outro, é pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, é uma certa inimizade total. O diabo trouxe inimizade através deste presidente, que alardeia com todas as letras, que é crente, que pastores do lado dele que estão investigados pela Polícia Federal, ou seja, é uma coisa muito, sabe, ao meu ver, satânica. Eu acredito muito nessa coisa espiritual. E eu acredito que existe uma nuvem negra, espiritualmente falando, satânica, que envolve este governo Jair Bolsonaro. Mas vamos lá. Olha isso, gente, isso aqui é demais. O gado feliz que a gasolina baixou R$1. Olha só, o Bolsonaro fazendo malabarismos, né, com Arthur Lira, colocando pacotes de esmola para apresentar para o povo que a gasolina está baixando. Na realidade, quando ele pegou, a gasolina estava R$3,40, R$3,80. Hoje a gasolina está R$7,40, aí ele fez essa mirabolante ideia em período eleitoral para dar a entender para a gadaiada que a gasolina baixou. Mas veja, a gasolina que estava a 4, hoje está 7, baixou para 6,50 e a gadaiada comemorando. Olha que ridículo, gente. Isso aí precisa dar uma vergonha alheia. Eu vou mostrar para vocês aqui o que ocorreu. Olha isso aqui, ó. A gasolina baixou! Olha aqui. Deixa essa porra aí! A gasolina baixou, é Bolsonaro! Deixa essa porra, eu vi um vídeo já, derramou! Deixa derramar, cadê? Puxa pra fora o bico! Essa porra tá coisa, vai! Vai, vem cá ajudar! Deixa derramar! Deixa! Gasolina Pode baixou, derramar, não meu. para nada! Deixa derramar! Deixa derramar! Lavar o pneu, lavar Vai pra miséria! Deixa derramar! Deixa derramar! Deixa derramar! Ô, vai molhar Deixa o carro, derramar. porra! Deixa essa porra aí! A gasolina baixou, é Bolsonaro! Deixa essa porra, eu vi um vídeo já, derramou! Gente, ou não é uma doidice?
Olha, sinceramente, é uma coisa assim meio louca, esquizofrênica. É uma vergonha alheia. Se fosse meu pai, eu diria: pai, o senhor está precisando ser internado imediatamente. Agora, legal os comentários que foram feitos em cima desse vídeo. Aliás, a pessoa que postou foi o Bruno Sartori, do qual eu gosto muito, e disse: o gado feliz que a gasolina subiu R$4, abaixou uma. Tá tudo comemorando. Quando ele diz 4, é que estava R$4, foi para 8, abaixou 1, o gado comemorou. Gente, é incrível como o fanatismo faz as pessoas ficarem cegas, não é? Eu aumentei R$4, mas eu vou baixar 1, que é para você ter ideia de que baixou. Aí, coitado, dá a entender o carro dele ali, né? Ele mela tudo, faz tudo. E é um Chevette, né? Não é um carrão daqueles assim, não é um Land Rover, não é uma BMW, não é uma Mercedes-Benz, mas é um carro de um gado. Um carro que demonstra que ele, com certeza, não deve receber mais de 10 mil por mês, mas se acha que já está rico ao ponto de dar banho no carro com a gasolina. Aí os comentários aqui que são o máximo. Pessoas rindo, o outro falando: caramba, que coisa ridícula, tinha que ser gado mesmo. O outro diz: se ele pegasse fogo, eu ia rir muito. O outro fala: Darwin falhou miseravelmente nesse momento. O outro disse: a gasolina cai numa pastilha de freio quente, a famosa seleção natural, e o pessoal começa a rir. Agora acende um cigarro e bum, aí posto bum, nossa, que vergonha alheia, o outro diz. O outro falou: arregaçou a pintura dele, oh meu Deus. Aí o outro diz assim: gado é gado, fazer o quê? O outro ainda fala: doente. E esse aí, o outro fala: esse aí vai pro abatedouro cantando pro açougueiro, dá pena. Enfim, outros comentários aqui. É uma vergonha alheia, né? Mas veja, ao que o fanatismo nos leva: a cegueira e a comemorar algo que não era para ser comemorado. Era algo para ser exigido. Aliás, a gasolina está aumentando muito por causa da PPI, que é a paridade de preço internacional. A gasolina não aumentava assim nos governos anteriores, nem no próprio Temer, porque foi o Temer, no finalzinho do governo dele, que inventou essa PPI. Aliás, em 2017, no final de 2017. E desde lá a gasolina tem aumentado de acordo com o dólar, de acordo com o preço internacional. Isso não tem a ver com o presidente da Petrobras, não tem a ver com nada, tem a ver com a política de preço. E se eles não atacam a política de preço, eles vivem inventando coisas. Aí o que ele faz? Ele pega dinheiro do governo para suprir o preço da gasolina. É como se ele estivesse pagando para a gasolina baixar ao invés de realmente de atacar pela raiz. E isso só agora em período eleitoral. Está baixando R$1, né? Aumentou R$4,50, baixa R$1, o gado fica feliz, ainda vota nele, depois das eleições, tudo volta a crescer novamente. Gente, a gasolina não vai parar de aumentar enquanto o preço da PPI não parar. Mas fazer o quê, né? Conversar com gente assim é a mesma coisa de ele pegar, capaz de pegar a gasolina, se jogar todinho e tocar fogo. Mas enfim, vamos a outra notícia aqui. Bolsonaro mandou mensagem cifrada a apoiadores para provocar o caos no Brasil antes das eleições. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, nesta quinta-feira, deixa eu aumentar aqui o brilho do meu celular. Nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro enviou uma mensagem cifrada a seus apoiadores para que estes causem o caos no Brasil antes da eleição deste ano. O ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas eleitorais e a esta altura é difícil imaginar que o Jair Bolsonaro será eleito. Em sua fala, no qual incitou a violência, Bolsonaro chegou a mencionar a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, quando o ex-presidente Donald Trump, ao ser derrotado nas urnas, provocou seus apoiadores a atacarem o Congresso nos Estados Unidos. Bolsonaro disse: se o pessoal do Comando da Defesa Cibernética do Exército detectar fraude, não vai valer de nada esse trabalho, porque o senhor Fachin já declarou que esse não muda o resultado das eleições. Não preciso aqui dizer no que estou pensando. O que você está pensando? Você sabe o que está em jogo aí. E você sabe como deve se preparar. Não para o novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada aqui. Mas nós sabemos o que temos que fazer antes das eleições. Enfim, o Bolsonaro traça assim, um perfil de que os eleitores dele devem apoiar um golpe.
É mais ou menos o que ele diz aqui. Aliás, ele também esteve presente na condecoração, na graduação de alguns cadetes, de alguns militares, e falou novamente, olha, vocês prestaram um juramento, esse juramento tem que ser morte pela pátria, sabe, inventando coisas assim malucas, como se o Brasil tivesse sendo atacado de algum lado. E ele fala o seguinte, ó, nós devemos estar preparados não para inimigos externos, mas para inimigos internos e tal. Cria aquela loucura e a gadaiada acredita, cara. Pior que a gadaiada acredita no Jair Bolsonaro de que está acontecendo alguma coisa mirabolante, que alguma... Tudo com medo de perder a eleição. Que covarde, cara. Isso é uma covardia. Ele disse, eu duvido do sistema eleitoral, é um direito meu duvidar, quero aperfeiçoamento. Ué, e por que ele aceitou o resultado das eleições em 2018, em que ele saiu vitorioso? Se uma pessoa duvida do sistema, por que aceita a vitória quando esse mesmo sistema dá a vitória? Não era para aceitar. Era para pensar, ora, eu acho que eu não ganhei. Porque só é quando eu ganho que o sistema funciona? E quando eu perco, o sistema não funciona? Então é uma coisa estranha, esquisita, isso demonstra desespero, não é nada eu estou agindo conforme a lei. Não, o Bolsonaro é uma pessoa totalmente, extremamente ligado ao poder. Ele está ligado ao poder, tanto que vive puxando o saco dos militares para ver se os militares concordam alguma coisa com ele. Olha só o que ele diz assim. Em nova ameaça golpista, Bolsonaro ordena que militares se preparem para agressões internas. Ele afirmou que não se pode admitir a traição dos que supostamente entregam nossa gente a outra ideologia e entregam nossas riquezas. Veja, ele está falando do governo dele? Porque é o governo dele que está entregando a riqueza, foi o governo dele que vendeu refinarias, é o governo dele que está querendo fatiar a Petrobras, é o governo dele que faz isso, né? Que deixa acionistas lucrarem muito, parte fica com o centrão do dinheiro que entra na Petrobras e parte com os bilionários amigos do Paulo Guedes. E aí ele joga para a população que, coitada, às vezes se informa somente por WhatsApp de grupo bolsonarista. E aí ele vive alardeando essas coisas. Gente, não tenham medo deste homem, deste porco que o tempo todo vive colocando lenha na fogueira. Olha, autor de explosão em evento de Lula na Cinelândia pode pegar até 6 anos de cadeia. A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu já na noite desta quinta-feira o autor da explosão no evento na Cinelândia do Rio de Janeiro, que recebeu o ex-presidente Lula e seus aliados políticos. O homem, identificado como André Stefano Dmitrio Alves de Brito, 55 anos, tinha que ter essa idade, né? Segundo o jornal, lançou contra o público de fora para dentro uma bomba caseira que espalhava merda, típico de bolsonarista. Espero que ele pegue uma cadeia e fique lá preso. Ou então vá para um sanatório, fique preso numa... Se ainda existe isso aí, né? Que ele fique preso num hospício por muitos anos, porque isso é um perigo solto. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Precisamos realmente estar atentos a essas maluquices. E o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, o Poder Judiciário, precisa também ter armas suficientes para deter qualquer tentativa de golpe. E já está praticamente frustrado. O que o Bolsonaro quer é dar a entender para o público dele que ele tem respaldo do alto comando do Exército, quando respaldo nenhum tem. Um beijo no coração, fiquem com Deus, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e também nos ajude pelo 61 98304 6113. Vou repetir o Pix para quem quiser ajudar aqui, tá? 61 98304 6113. Grande abraço, fiquem com Deus. Desistir nunca, render-se jamais. Beijo, tchau para vocês.